Glória a Jesus, paz do Senhor, meus irmãos. A paz de Cristo Jesus seja com todos. Aleluia. Glória a Deus. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo libertou e abençoado ele foi. Glória a Deus. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Então, meus irmãos, eu venho aqui, meus irmãos, falar, meus irmãos, de algo importante, da presença de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, aqui em nossa vida. Irmãos, quero falar da doutrina do corpo, a doutrina do Pai. Meus irmãos, que o poder de Deus é maravilhoso em nossas vidas. A doutrina do corpo, meus irmãos, que Deus quer trazer sobre todos nós, sobre cada um de nós, para nós ser vencedor, porque a doutrina do corpo, ela é antiga, era do Velho Testamento, e veio como um mandamento do Senhor Jesus no Novo. Vamos ler, meus irmãos, qual é a vontade de Deus, a verdadeira vontade de Deus. Por que a vontade de Deus é importante? Para que o Espírito Santo venha habitar em nós. A Bíblia diz que o Espírito não é só Espírito, é Santo. Vamos ler aqui 1 Tessalônica, no capítulo 4, versículo 2, 3 e 4, diz assim: porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Amém? Meus irmãos, qual é a santificação? Qual é o valor da santificação no homem? O apóstolo Paulo recebeu de Jesus Cristo, por revelação, qual era a vontade de Deus. Jesus Cristo veio ao apóstolo Paulo e derramou qual é o pensamento de Deus, qual é a vontade do Mestre, do Deus às alturas, a santificação do homem. Para quê? Para que Deus habite no homem. Santificação significa separado ou totalmente separado do mundo do pecado, ou completamente. Deus quer que nós se alinhemos à sua obra e não às obras malignas. Deus quer que nós se alinhemos à sua vontade e não às vontades da nossa própria carne. Por isso o Senhor diz, meus irmãos, para nós santificar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. 1 Tessalônica, capítulo 5 e versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus. Você que é crente, você que é uma pessoa que se denomina cristão, que vem a querer aprender de Deus, veja aqui que Deus não pede para os crentes lá de tal igreja, os crentes só daquele lugar, não. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. O Senhor deseja a nossa santificação. Quantos muitos na terra hoje não sabem qual é a vontade de Deus
qual é o desejo de Deus. A Bíblia fala aqui em versículo 3 de capítulo 4, versículo 3 de 1 Tessalônica. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por quê? Porque santificando o corpo, santificando a alma, santificando o Espírito Santo habita em nós. E por que o Espírito Santo não está na vida de muitos crentes? Por que o Espírito Santo está na vida só daqueles que santificam? Por quê? Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de fé. Jesus disse que aquele que tiver fé dirá a este monte: arraiga-te até o mar, e será feito. Aquele que tiver a fé e pedir com fé na oração, crede que a recebereis, e tê-lo-eis. O Senhor deseja que o seu povo esteja em santificação, porque quem não está em santificação não consegue ter fé. Não é esta fé de macumbeiro, esta fé de budista, esta fé maligna do homem mau, mas é a fé de Deus, é a fé do Espírito Santo, a fé no Senhor. Uma fé que expulsa demônios, uma fé que cura, uma fé que liberta. Por que é tão sagrado para Deus o corpo do homem? Jesus, meus irmãos, pregou em que os fariseus olhavam para as estruturas do templo e os fariseus diziam: aqui é o templo de Deus. Jesus olhou e disse para eles: não, olhem para esses templos, que belas pedras. Pedro dizia: olha, que linda a estrutura deste templo, se maravilhavam. Jesus disse assim espiritualmente: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Aleluia. Mas a Bíblia diz que ele estava falando do seu corpo. A Bíblia estava falando do templo do corpo de Jesus, que o Espírito Santo habitava. Mas em três dias tornarei a reedificá-lo. Eles pensavam que era o templo de Salomão. Irmãos, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Disto Deus deu testemunha. Gênesis capítulo 1, versículo 1. E criou Deus os céus e a terra. Do princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você não está entendendo, você não pegou o mistério. O Espírito Santo não tinha lugar para habitar. O Espírito Santo não tinha lugar para repousar. Ele caminhava sobre a face das águas, caminhava sobre a face de muitas multidões e não tinha lugar para descer, porque o homem não santificava, porque o homem não colocava a sua vida em plena santificação. Irmãos, vemos que a santificação é uma doutrina de Deus antiga, que foi posta como coluna no Novo Testamento. Porque no Velho Testamento, Deus, querendo se aproximar do homem, qual o homem tinha saído do Éden, do jardim de Deus, tinha saído da presença, tinha saído de ver a presença de Deus, não via mais o rosto de Deus, então Deus tirou ele de lá e colocou na terra. Mas quando Deus visitou a terra, Deus foi e tomou um homem chamado Moisés. Quando Deus foi para querer se manifestar, Deus se pôs no sarçal, Deus se pôs na sarça, e homem nenhum com pés pecadores podiam pisar lá, porquanto disse: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que pisas terra santa é. Deus novamente volta e, meus irmãos, se manifesta nas tendas de Moisés. Mas Deus estava querendo entrar no homem. Deus estava querendo possuir o homem. Deus estava querendo fazer morada no homem. Então vem ali, meus irmãos, Davi, e faz uma arca,
e Deus consagra aquela arca, meus irmãos, Deus descia sobre aquela arca, mas tinha um negócio que não podia ser perfeito, a arca não podia ser tocada, a arca não podia ser vista por dentro. Então, se Deus permitisse alguém chegasse perto à arca, morria. Quando Deus se pôs ao monte lá, meus irmãos, onde Moisés estava no monte Horebe, Deus põe o limite entre o monte. Se qualquer um atravessar este limite, morre, porque aqui eu estou. Ele tinha pousado no monte. Olha que mistério. Então, meus irmãos, na arca, Uza estendeu a mão para ver o que tinha dentro, e Deus abriu o roturo em Uza, e Uza morreu. Mas Deus queria estar no homem, queria estar dentro da sua própria criação, porque Deus não habita em templos feitos por mão de homem, Deus não habita nos templos da Deus é Amor, Deus não habita nos templos da Assembleia, Deus não habita nos templos da Adventista, Deus não habita nos templos, meus irmãos, da Católica. Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Deus habita, sabe aonde? Aleluia, Jesus, em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós, ó Coríntios, que sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Então sabemos que a graça de Deus, ela sempre quis habitar no homem. Desde o princípio da criação, Deus queria habitar no homem. E hoje Deus traz a santificação, para que o Espírito Santo não deixa somente nos profetas como no passado, mas desça também nos seus escolhidos, eu e você. Por isso a santificação é importante. A Bíblia diz que quem rejeita ela, rejeita a Deus. Santificar significa abandonar o jogo, abandonar o mundo, abandonar as trevas, abandonar o mundo de pecado. Abandonar a ignorância, a ira, a inveja, a mentira. Abandonar o jogo do baralho, o jogo do futebol. Abandonar, meus irmãos, os ídolos. Abandonar as estátuas. Porque Deus não habita na estátua, Deus habita no ser humano que Ele mesmo criou. Aleluia, Jesus está abrindo mentes aqui agora. Enquanto você vê, Deus aumenta a tua fé. Seja edificado aqui agora, se inscreva no canal, que Deus vai abrir mais a sua mente. Por que muitas pessoas de outros ministérios, Deus não está lá na vida deles? Porque eles não santificam a sua vida. Pintam o cabelo, fazem tatuagem, furam o seu corpo, que é o templo de Deus, ferindo assim o templo de Deus. Deus diz: quem destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. E o diabo sabe disto, que se o homem destruir o templo de Deus, que é o seu próprio corpo, Deus o destruirá no inferno. Então a pessoa precisa se santificar. E como fazer isso? Oração, jejum e uma busca e o amor de Jesus Cristo, amar tudo que vem do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Ficou muito comprido o vídeo. Mas se você foi edificado, se inscreva neste canal, que Deus vai estar abençoando a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos por essa poderosa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?